Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a história do pensamento econômico dentro das reflexões tão importantes como são as reflexões sobre economia no tempo contemporâneo. A sociedade vive reflexões de economia muito importantes, em especial sobre o papel do Estado, o papel do mercado, da sociedade civil, a organização daquilo que é o pressuposto básico da economia, a questão básica da economia, que é a satisfação das necessidades humanas que são ilimitadas diante de recursos capazes de superar essas necessidades que são limitados. Um dos temas importantes para discutir é exatamente pensar como é que foi a história dessa organização econômica, do próprio pensamento econômico. Então eu queria sugerir para você uma viagem muito rápida, né, para falar um pouco desses momentos históricos, de modo que a gente possa entender um pouco essa relação, conforme eu falo em sala de aula, entre os três lados desse triângulo, né, do Estado, mercado e sociedade civil. Vamos um pouco navegar sobre essa história do pensamento econômico e os próprios sistemas econômicos, né? E uma das coisas que primeiramente a gente deve pensar é que a história do pensamento econômico ela se dá efetivamente nessa tentativa de equilíbrio. Vou repetir, né? Qual é o equilíbrio? Para a satisfação das necessidades humanas, que são constantes, são infinitas, elas se renovam a cada dia, com recursos que vão terminando, são finitos. Então, de alguma forma, a questão econômica que se coloca é exatamente como resolver, como equilibrar essas questões. São questões que, desde o início da história da humanidade, as pessoas vêm se fazendo, vêm tentando encontrar soluções para elas. Veja, é importante entender que a ciência econômica, portanto uma abordagem mais científica sobre a economia, ela vai acontecer de alguma forma somente no século XIX, na virada do século XVIII para o século XIX, uma abordagem mais científica que vai começar, como nós veremos, com Adam Smith, com A Riqueza das Nações, de 1776. Porém, já se fala nessa organização econômica desde a antiguidade, desde a Idade Média. Aliás, um conceito muito interessante que já nasce dentro da reflexão grega, com Platão, mas especialmente com Aristóteles, é a questão da economia como a organização da casa, né? Oikos em grego significa casa. Economia, então, a lei que administra a casa, que organiza a casa. Aristóteles coloca a economia no bojo das ações humanas práticas, assim como a política também, né? Então, Aristóteles pensa a economia como um espaço, uma reflexão sobre a organização, sobre a administração da casa. Portanto, desses recursos, né, para fazer a vida ficar com melhor qualidade, na verdade, né? Então, essa discussão inicial no período grego ainda não envolve questões ligadas a mercado, ligadas a Estado, mas coloca-se dentro da questão da organização, da casa como economia e da cidade como um todo, né? No livro A Política de Aristóteles, ele vai discutir exatamente a organização da cidade, cuja base é exatamente a questão da economia. Na Idade Média, o que nós vamos perceber é toda uma visão da filosofia cristã, esse pensamento cristão que vai falar da necessidade de um trabalho justo, de um salário que seja justo, do preço que seja justo e a condenação de um juro exorbitante, portanto, a questão da usura, né? O lucro exorbitante e o próprio juro por demais acentuado, isso é condenado. Mas ainda aqui na Idade Média, a gente tem algumas discussões muito interessantes que ainda não são efetivamente de economia propriamente dito, mas são umas questões interessantes. Tomás de Aquino, por exemplo, vai dizer que a propriedade ela não é absoluta, a propriedade precisa ter uma função social. Já na Idade Média se fala da importância de delimitar o uso excessivamente individualista das questões, exatamente para atender uma demanda maior da sociedade. Não se esqueçam que a Idade Média é um período da história da humanidade onde esse pensamento da filosofia cristã, a organização do pensamento em universidades vai ser muito forte e por esse motivo o pensamento de Tomás de Aquino vai ser muito importante para entender o desenvolvimento da economia ao longo da história.
Mas eu diria que efetivamente a gente começa a pensar em economia de maneira mais, assim como vemos no contemporâneo, é exatamente a partir das doutrinas mercantilistas. Apesar de se falar que ali haveria um capitalismo mercantil, a gente não pode falar ainda em capitalismo, porque na verdade, dentro dessa perspectiva, o processo de mercantilismo é muito mais um processo de acumulação de capital do que efetivamente de produção de riqueza. E duas teorias se destacam nesse período das doutrinas mercantilistas. Uma delas é exatamente o bulionismo. O bulionismo é uma vertente dentro do mercantilismo que diz que a riqueza provém da acumulação de metais preciosos. Portanto, uma nação seria mais rica quanto mais ela possuísse metais preciosos. E a gente aqui entende, né? No período das grandes navegações, a busca era exatamente atrás desses metais preciosos, como o ouro, a prata. A própria pirataria, na verdade, ela nasce nesse contexto de comércio ou de transporte dessas riquezas e metais preciosos dos grandes navios que eram atacados por corsários. Então, o bulionismo dizia, quanto mais metais preciosos uma nação tiver, mais rica essa nação será. Essa é uma vertente dentro do mercantilismo. Uma outra vertente muito interessante é o colbertismo. O colbertismo ele trabalha com a ideia do pacto social, pacto colonial, desculpa. Pacto colonial o que é? É que, na verdade, uma metrópole precisa ter colônias que gerem para ela, a metrópole, riquezas a custo quase zero. Não nos esqueçamos que, pelo conceito de exclusivo monopolista, nós vamos ter sempre a colônia gerando riqueza para a metrópole dentro dessa perspectiva de que a metrópole deveria ficar com o desenvolvimento sendo gerado efetivamente por essas colônias. Então, o pacto colonial ele vai gerar, de certa forma, um aumento no comércio, mas é um comércio direcionado totalmente para o desenvolvimento das metrópoles. Então, o colbertismo diz assim, é preciso que você tenha colônias que te ofereçam, especialmente os produtos primários, para poder você desenvolver cada vez mais. E por isso você percebe que ao longo da Idade Moderna, a corrida pelo novo mundo para ter essas colônias para o fornecimento desses produtos necessários. São doutrinas mercantilistas porque ainda se trabalha com a ideia do processo de acumulação de capital. Nessa perspectiva também nasce uma determinada corrente de pensamento econômico que são os fisiocratas. Os fisiocratas, em breve, né, seriam aqueles que diziam que o que enriquece uma nação é a agricultura. Os fisiocratas eles trabalham com a ideia de que a terra é a principal fonte de riqueza, né? E por isso desenvolve toda uma teoria mostrando que era preciso investir nas propriedades rurais. Os proprietários rurais são muito bem valorizados nessa perspectiva, portanto a fonte de riqueza para os fisiocratas é exatamente a agricultura, a atividade na terra. Isso é interessante porque estamos começando a perceber um movimento com relação a uma economia muito mais organizada, já no avançar da Idade Moderna. No período clássico, e aqui nós chegamos realmente ao início de uma ciência econômica propriamente dita, nós chamamos de período clássico, ou então uma economia no sentido clássico, né? Dois nomes são importantes nessa perspectiva, Adam Smith e Davi Ricardo. São dois ingleses que vão pensar a economia de maneira um pouco mais científica. E aqui eu queria destacar o Adam Smith com a teoria, né, a riqueza das nações. O livro dele, uma pesquisa, uma investigação sobre a riqueza das nações. Diferentemente daqueles que pensavam nas moedas, daqueles que pensavam na fonte primária, que era a agricultura, ou daqueles que pensavam no pacto colonial, o Adam Smith vai dizer a riqueza das nações é dada pela produção industrial, né? E uma produção industrial baseada no livre mercado. Portanto, você deveria criar oportunidade de produção, não somente acumulação de riqueza, mas produção dessa riqueza. E o Adam Smith, na sua obra de 1776, repito, é quase que uma bíblia do capitalismo, da economia de mercado, diz com muita clareza que a economia vai funcionar de maneira mais eficiente quando a intervenção do governo for mínima e quando o governo defende
a propriedade privada, protege a propriedade privada, né? E por isso não precisaria ter barreiras. Eu vou repetir o que eu falo em sala de aula, né? O mote principal desse pensamento do Adam Smith é exatamente a ideia do laissez-faire, laissez-passer. Ou seja, que o Estado deixe fazer, que o Estado deixe passar. Deixe fazer no sentido de deixar produzir, não se meter, não interferir na produção e, portanto, também não interferir na distribuição, ou seja, deixar que as coisas caminhem, um livre mercado, a abertura do mercado entre as nações. Porque, segundo Adam Smith, toda vez que o Estado entra, ele acaba estragando o próprio desenvolvimento da economia. Então, Adam Smith e Davi Ricardo trabalham muito nessa perspectiva de uma visão mais clássica da economia e, por isso, esse momento, aí, especialmente com o livro de Adam Smith, vai ser conhecido como liberalismo, né? E o Adam Smith tem uma frase que está lá na sua obra que eu acho bem relevante relembrar aqui. Não é da bondade do homem do talho, portanto do açougueiro, não é da bondade do cervejeiro, aquele que faz as bebidas, não é da bondade do padeiro, aquele que faz os pães, que podemos esperar o nosso jantar. Ou seja, o nosso jantar não vai chegar porque o padeiro, porque o açougueiro, porque o cervejeiro tem um espírito bom. Vai chegar o nosso jantar da consideração que ele tem dos seus próprios interesses. Ou seja, o nosso jantar chega, o nosso almoço chega, a nossa alimentação chega, o nosso consumo chega, não porque eles são bons, mas porque eles têm interesses de lucratividade. Nós apelamos, diz o Adam Smith, não para a sua humanidade, mas para o seu egoísmo. E nunca lhes falamos das nossas necessidades, mas das suas vantagens. Ou seja, o sistema de mercado, a economia de mercado, gira em torno dos ganhos, dos lucros, dos interesses. É assim que funciona. E por isso o que o Adam Smith diz que se o Estado se meter nessa mão invisível que organiza a economia, ele vai acabar estragando esse equilíbrio que tende a ser perfeito. É interessante porque esse é o liberalismo, ou seja, o Estado não se mete, o mercado entra com tudo. Vai se voltar a essa teoria, porém é importante mostrar que, como eu disse, o Adam Smith ele inaugura uma fase mais científica da economia. Porém, quem vai dar a ideia mais matemática da economia é uma escola chamada neoclássica. E eu cito aqui dois autores muito importantes, o Jevons e também o Alfred Marshall. Esses dois autores, como os outros, eles vão criar uma nova ideia, vão fazer o estudo matemático da oferta e da demanda, vão pensar nas racionalidades das pessoas, por que as pessoas compram aquilo e rejeitam outras coisas, como é que funciona essa racionalidade diante das escolhas, como é que deve ser a oferta dos produtos e como é que deve ser a demanda dos produtos. Eles vão desenvolver todos os estudos matemáticos da economia, portanto é a escola neoclássica que vai quantificar, vai criar gráficos da oferta, da procura e todas as dimensões matemáticas para compreender a economia cada vez mais complexa. Portanto, nós estamos chegando aí à complexidade, diria eu, da própria economia, da ciência econômica. Só que, seja o Marx, seja os neoclássicos, eles trabalham na defesa do mercado. Portanto, quanto mais o mercado estiver livre, melhor o desenvolvimento da economia. Mas tem uma outra escola que vai questionar exatamente esse protagonismo do mercado, que é a escola marxista. O Marx ele vai criticar esse pensamento liberal e neoclássico, porque ele vai dizer o seguinte: não dá para o mercado levar para frente somente ele a economia, porque os interesses do mercado são interesses do lucro. Por mais que o Adam Smith tenha dito que, no geral, a oferta e a demanda vão se encontrar pela mão invisível, na verdade quem vai sempre ganhar é o mercado com seus interesses. E aí o Marx diz o seguinte: não, é preciso que o Estado intervenha na economia de modo, inclusive, a diminuir as desigualdades sociais e combater um pouco essas instabilidades do próprio capitalismo. Porque o próprio capitalismo, dizia o Marx, tem as suas instabilidades, aquilo que parece perfeito entra em crise e cada vez mais fortes essas crises, dizia o Marx. Então era preciso que os meios de produção não estivesse na mão somente de poucos, mas que fosse, na verdade, estabelecido como propriedade coletiva. Por isso que ele dizia que tinha que acabar com propriedade privada, porque de modo que você pudesse dividir ou distribuir melhor os modos de produção, os meios de produção para as pessoas.
Então, o pensamento marxista é um pensamento que diz assim: eu não posso confiar no mercado porque ele não vai dar atenção para aqueles que mais necessitam, dado que o interesse é do lucro. Então, eu preciso colocar a economia nas mãos do Estado, porque o Estado, em teoria, vai saber dividir melhor a economia, os recursos finitos para alcançar o maior número de pessoas. Vejam que é uma outra forma de ver o desenvolvimento da economia. E aí nós entramos numa outra escola que eu acho interessantíssima para entender inclusive o século XX. E eu vou explicar por quê. Veja que o capitalismo, não obstante as críticas marxistas, cresceu muito no século XIX e encontrou nos Estados Unidos a sua pátria. A pátria do capitalismo são os Estados Unidos, com todo o seu contexto de liberdade, da produção. Acontece que com o aumento da sede por riqueza e por ganhos, o ganho do dinheiro deixou de ser apenas na economia real, produção de bens e serviços, mas também ganhos financeiros, dinheiro gerando dinheiro. E quanto mais essa dinâmica especulativa crescia, mais o risco se aproximava do capitalismo. Foi o que aconteceu em 1929, com o grande número de papéis e ações e títulos que eram comercializados, geravam uma riqueza que era uma bolha, ou seja, era uma riqueza falsa. De repente, o sistema entrou em crise e todos os que possuíam esses papéis se viram sem nenhum dinheiro, porque aqueles papéis não valiam mais nada. Então, era o auge do liberalismo. Nos Estados Unidos de 1929, você começou a perceber que realmente o liberalismo o mercado deixado livre, ele poderia gerar crises impressionantes. E aí aparece uma nova teoria, que é uma teoria de um inglês chamado John Maynard Keynes. Por isso que essa teoria é chamada de keynesiana. É chamada assim exatamente porque o Keynes vem a ser um dos economistas mais influentes da história, porque ele vai desenvolver a sua teoria exatamente depois dessa grande depressão, da queda da Bolsa de Nova York. Ele vai dizer assim: não, eu não posso seguir totalmente o que o mercado diz, como queriam os neoclássicos. Apesar dele aprovar bastante coisa do que diziam os neoclássicos, ele continua com o instrumental matemático, mas ele diz que o Estado deveria sim intervir na economia. Não exatamente como Marx queria, acabando com a propriedade privada, o Estado dominando toda a economia e, portanto, tudo era coletivo. Não. Era dizendo o seguinte: o Estado deve gerar uma demanda, ele deve ser um empresário como os outros do mercado, porém reservando para si aquilo que era essencial para garantir os direitos mais básicos da população. Então Keynes, ele vai, das ideias de Keynes, vai se gerar a ideia de um estado do bem-estar social, onde o Estado reserva para si algumas partes da economia, onde o Estado age como um empresário dentro do mercado e onde o Estado deixa o mercado trabalhar também em alguns setores livremente. Então percebam que é um pouco mais de complexidade nesse processo. O mais interessante é que no pensamento keynesiano, essas ideias foram ganhar muita força na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Muitos dos países que ainda hoje desenvolvem essas teorias keynesianas, um pouco mais, um pouco menos, mas colocaram em prática a ideia do Estado condutor da economia. Diante dessa perspectiva, surge uma outra escola, que é a escola monetarista, que é uma escola que vai dizer: não concordamos com o Keynes, porque o Estado não é tão eficaz assim, então nesse caso é preciso controlar a moeda. Então se chama de monetarista, porque eles vão dizer: não é pela produção ou pela demanda que você organiza a economia, mas pela emissão ou não de moedas para diminuir a inflação. Essa escola monetarista ela foi muito forte, em especial, inclusive, durante o período da década perdida, anos 80, porque se tentou efetivamente resolver o problema da inflação, resolver o problema da pobreza através da emissão ou não emissão de moedas. É assim que pensava, inclusive, uma boa parte da história, o Fundo Monetário Internacional. Uma escola forte, mas que infelizmente não gerou os resultados que deveria, porque exatamente se percebeu que a moeda não pode resolver todos os problemas, né?
Tem uma outra escola que é um pouco mais, inclusive mais rígida do que essa, que é a escola austríaca, né? Que fala também da importância de você não deixar o mercado entrar nesse processo, mas ele dizia que era importante que cada indivíduo desenvolvesse as suas expertises, o seu empreendedorismo, porque a liberdade era a base de tudo. E aqui, antes de passar para uma das penúltimas escolas, eu queria deixar um recado para você. Olha só, nós estamos trabalhando sempre com essa perspectiva, perceberam? Uma hora é o Estado que deve estar na frente da economia, outra hora é o mercado, e essa discussão acaba gerando um domínio em algum momento da história. Como eu disse para vocês, após a Segunda Guerra Mundial, ao longo até a década de 90 mais ou menos, você vai ter a força do pensamento keynesiano. Estado que está controlando a economia, mas sabe delegar para o mercado, fazendo o estado de bem-estar social. Porém, na década de 90 do século passado, nós vamos ver um reavivamento das ideias liberais, só que agora com nova roupagem, uma nova postura, e nós vamos chamar isso de neoliberalismo. O neoliberalismo ele vai se desenvolver a partir da década de 80, cujo auge vai ser a década de 90, e especialmente naquele acordo que ficou conhecido como Consenso de Washington. No caso dos líderes mundiais, você vai ter a presença forte de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então ele vai ter uma espécie de consenso de Washington, e dessas ideias de volta ao neoliberalismo, nós vamos ter o entendimento de que essas ideias começaram a crescer, inclusive na América Latina, no Brasil, no Chile, na Argentina. E aí essas ideias pregavam o que exatamente? A atuação das agências internacionais de empréstimos financeiros, especialmente o FMI e o Banco Mundial, voltaram à força para dizer: vamos emprestar para vocês efetivamente fazerem o processo de crescimento. Vamos privatizar tudo que tiver que privatizar. O Estado não tem que ter de forma alguma grandes empresas, tem que deixar o mercado trabalhar. A força das grandes corporações transnacionais que adentram nos países e têm interesses financeiros fortíssimos para além desses países, e a entrada do capital especulativo, que nós vamos aprofundar em outras aulas. Então, o neoliberalismo na década de 90 é muito forte e é quase que um retorno desse pensamento, né, do Estado cada vez mais mínimo. Só que da primeira década do século XXI, nós vamos ter de volta, ou pelo menos o retorno, de certa forma, do Estado para esse palco de decisão econômica. E vai ser uma volta muito interessante de estudar, porque é assim: o Estado, parecido com o Estado keynesiano, o Estado define áreas onde ele vai trabalhar. Portanto, áreas prioritárias. Ele vai dizer assim: essas áreas eu vou trabalhar. As outras áreas eu vou abrir para o mercado. Mas não é uma abertura para o mercado somente. Aqui é bem interessante. Mas eu vou regular essas áreas que eu vou dar para o mercado. Eu vou dizer assim: empresas podem comprar essas áreas, só que eu vou criar agências reguladoras, eu vou controlar essas áreas, eu vou controlar a atividade econômica via regulação. No Brasil, isso ficou muito claro, né? Especialmente com as agências reguladoras da Anatel, a ANS, a ANAC, a ANTAC e todas as agências reguladoras que vão controlar o papel das empresas nessas áreas, né? E são áreas estratégicas para o governo. Com isso, o Estado, chamado logístico, regulador logístico, ele vai dizer assim: a economia tem que ser uma economia onde Estado e mercado trabalham juntos, mas eu, Estado, vou controlar inclusive as empresas para que elas não extrapolem a sua ação. Então eu vou proteger o consumidor e eu vou proteger aqueles que têm menos capacidade de compra. Eu vou fazer proteção social, eu vou investir em transferência de renda, eu vou estimular o emprego, eu vou estimular a educação. Esse Estado logístico, regulador, ele vai, em muitos países, a partir da primeira década, 2003 até 2015 mais ou menos, vários países da América Latina e da própria Europa vão trabalhar com esse modelo de um Estado logístico.
E hoje nós podemos dizer que nós estamos, desde 2015, num momento de muita confusão, porque com a ascensão do Trump, se voltou essa ideia mais de mercado, privatizações. No Brasil, nós estamos nessa perspectiva de muita privatização, mas o mundo já começa a perceber que, se levar adiante essa estrutura, as crises vão ser muito fortes do ponto de vista do controle, né, da inflação, da renda, etc. e tal. Por esse motivo, eu acredito que essa discussão de entender a história nos permite entender também o presente. Então, entender como é que se constituiu a discussão sobre Estado, mercado, mostra para a gente, primeiro, a situação como está. Segundo, entender a nossa realidade contemporânea e mais, eu diria até que eu acho que é uma reflexão importante nesse momento, entender o papel da sociedade civil nesse contexto. E a sociedade civil? Ela deve estar fazendo o quê? Eu daria uma dica básica aqui. A sociedade civil precisa garantir os seus direitos através de uma democracia que seja, ao mesmo tempo, representativa na votação dos representantes, mas também numa democracia que seja cada vez mais participativa no controle social do Estado, no controle social do mercado. É isso, gente. Essa é a nossa discussão. Eu espero que você tenha gostado dessa perspectiva. E aí você fica com mais informações. De vez em quando eu venho aqui no canal para falar para você sobre vários temas, inclusive de economia. Tchau, pessoal!